Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rede de Socorro Inteligente. O nosso trabalho está focado para as pessoas que passaram por uma internação de dependência química ou alcoolismo, para que ela tenha e consiga se manter na recuperação, uma recuperação transparente, constante e de longo prazo, se possível para toda a vida. Deixa eu tomar sua atenção aqui por 10 segundos para você entender o nosso propósito, o nosso trabalho. Muitas famílias que passam pelo problema da dependência química ficam desesperadas. Há uma desinformação muito grande na internet. O familiar não sabe como lidar, o que fazer, quando agir, quando abordar, quando recuar, quais os sinalizadores da dependência química, quais as características dessa doença, por que se fala que ela é progressiva, incurável, fatal, e quais os mecanismos que a família pode fazer, pode atuar e o seu dependente, o seu ente querido também possa fazer para que ele se mantenha em recuperação. Então, existem duas situações que a família normalmente elas são induzidas a fazer. Primeira delas, quando a compulsão está muito forte, a família não sabe como lidar com a situação e acaba fazendo uma internação. Essa internação muitas vezes é de um modo involuntário, sem o consentimento do seu ente querido, porque a tendência, a primeira característica da adicção, de mecanismo de defesa, é dizer que não tem o problema, que para quando quer, que não precisa de tratamento, que não precisa estar num ambiente protegido. Isso é uma característica muito peculiar em 98% dos casos. E a gente entende o familiar quando chega nesse nível. Esse grau de dependência química dessa compulsão chega num estágio em que a família não tem mais o que fazer. A pessoa não aceita conversar com um psicólogo, a pessoa não aceita conversar com outros profissionais, não aceita ir num CAPS, um tratamento ambulatorial, e acaba que a família tem que recorrer às clínicas de recuperação ou comunidades terapêuticas, correto? E até esse ponto, ok. Agora, e quando ele sair da unidade? A proposta nossa é o quê? Fazer com que, se ele precisou do tratamento, que seja um único tratamento, e depois ele consiga se manter dentro de um projeto terapêutico individual, que é o que nós vamos fazer aqui com vocês, para que vocês saibam lidar melhor quando eles saírem do tratamento ou da internação. E com isso vocês consigam, junto com eles, de uma forma transparente, sem essa questão de você ir para um local, aprender sobre dependência química, como lidar, e ele ir para outro local. Não, de uma forma inteligente. Vídeos específicos, com temas específicos. Assim, quando vocês precisarem saber de uma situação, de como lidar com conflitos, seja intrapessoais, quando ele estiver estressado, ansioso ou meio com humor deprimido, o que fazer, quando abordar, em que momento é o ideal para conversar, né? E quando ele apresentar alguns sinais característicos de comportamento, quais são eles? Aí nós temos diversos, são mais de 30 sinais. E eu quero que você entenda, nós da Rede de Socorro Inteligente, somos profissionais da área, tá certo? Para que vocês possam ter mais habilidade em lidar com situações e até mesmo com crises de abstinência. Depois de um tratamento, seja ele de 3 ou 6 meses, eles podem apresentar sinais ou ter dificuldades em lidar com partes emocionais de comportamento. Quais essas situações? Em que momento que vocês podem atuar para poder fazer com que eles se mantenham em recuperação, vocês ajudarem. Não estou querendo dizer aqui que vocês vão ter que ficar 24 horas vigiando, não é isso. É a gente criarmos junto um mapeamento dos gatilhos, o que antecede o uso, o que está antes do uso, porque nós sabemos que a dependência química é uma disfunção química cerebral. Há uma prisão química no setor do sistema de recompensa cerebral, onde a substância eleva os índices de dopaminas, que é um neurotransmissor, mas o mais importante, porque é um neurotransmissor ligado ao prazer. A sensação de estar com a substância no organismo, ela é muito mais forte do que a sensação de estar com a família, com a esposa, com o filho, praticando atividades prazerosas como esporte, dentre outras. Então, a dependência química, ela requer uma manutenção para que a pessoa possa se prevenir para não retornar ao uso. E para fazer todo esse processo, que nós chamamos de um processo de treinamento, nós vamos dar para vocês uma mentoria sobre como que funciona todas essas questões, para que, se ele precisou do tratamento, nós vamos tentar evitar com que eles
cheguem ao tratamento em ambiente protegido, fica longe da família, acaba gastando muito dinheiro dentro de centros terapêuticos, porém a gente sabe que chega num ponto em que a pessoa precisa pelo menos desintoxicar e conscientizar, tá certo? Agora, depois que ele sai da unidade, é raro você ver algum trabalho nesse sentido que eu estou te passando, porque, e aí eu te deixo essa pergunta, por que será que muitas unidades têm dificuldade de poder fazer um trabalho minucioso com vocês familiares, para que vocês possam entender? Porque ele vai sair da unidade e vai retornar para a casa de vocês, né? E como que vocês vão fazer para lidar com as questões quando elas vierem? Tem como a gente antecipar algum sinal comportamental? Tem como a gente antecipar para poder mostrar para eles, ó, vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo que está falando especificamente sobre esse assunto. Situações de risco, alto risco, conflitos intra ou interpessoais, sinalizadores da recuperação, ambientes, quais os ambientes que são permitidos, quais não são permitidos. Muitas famílias aqui nesse aspecto que eu estou te falando, confundem, e os próprios dependentes também. O problema não é o bar, a biqueira, não é esse o problema, não é a substância. A substância é o último estágio, é o que antecede. O que está antes que eu estou fazendo, me estimulando, que está fazendo eu seguir pensando na substância ou tendo ainda uma fissura para poder fazer o uso da substância. Quais as dificuldades emocionais, quais os bloqueios que eu tô tendo que está me impedindo de manter minha recuperação. Esse é o ponto-chave do nosso trabalho. Fazer com que vocês entendam a dependência como um todo e fazer com que vocês possam se manter em recuperação através de videoaulas que a gente vai estar passando para vocês aqui, para que vocês consigam realmente manter sua recuperação duradoura para toda a vida. E isso é totalmente possível. Então, hoje em dia, no celular, você pode acessar vídeos que nós faremos aqui para vocês especificamente para as pessoas que querem a recuperação, para se manterem no processo de recuperação, tá certo? Muito obrigado por você ter me ouvido até agora e logo mais vídeo para vocês. Se não é inscrito no nosso canal, acesse aqui, clica, dá um joinha pra gente se gostou do vídeo, seja inscrito, faça sua inscrição no nosso canal e a gente agradece vocês, tá certo? Isso ajuda muito o nosso canal para que a gente possa cada vez mais contribuir para que vocês não retornem. A gente não quer que você retorne para a clínica de recuperação. Então, antes era difícil ter esse tipo de informação. Agora a informação está indo direto para você aí na palma da sua mão.